Ele por telefone, trazendo informações do Internacional para a gente. Wagner, boa tarde. Me fala uma coisa, Wagner Martins. STJD pode entrar em campo de novo no final do Campeonato Brasileiro, Wagner? Tudo bem, Prieto? Um abraço a todos aí. Bom, oficialmente o Internacional não se manifesta. Para que todos possam entender, o Vitória da Bahia tem um jogador, um zagueiro, Vitor Ramos. Ele pertence ao Monterrey do México, que emprestou o jogador ao Palmeiras no ano passado, e ele não ficou no Palmeiras. Então, no início deste ano, o Palmeiras repassou o Vitor Ramos ao Vitória da Bahia. O jogador teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF no dia 18 do mês de março. O que acontece? Até quem acionou inicialmente no STJD o clube baiano, o Vitória, foi outro time lá que estava disputando o Campeonato Baiano, o Flamengo de Guanambi. Ele entrou com uma ação tentando prejudicar o Vitória, uma punição para o Vitória da Bahia, de acordo com que teria sido uma escalação irregular do Vitor Ramos. Por quê? No entendimento desse clube, do Flamengo lá da Bahia, o Vitor Ramos, ele não poderia ter o seu registro na CBF feito via transferência nacional, e sim uma transferência internacional, já que o Vitor Ramos pertence ao Monterrey do México. Esse caso ele foi julgado e arquivado. O Flamengo lá de Guanambi não teve sucesso na ação. O Internacional, ele observa essa situação de perto e não admite entrar no STJD, mas também não admite não entrar. O vice-presidente jurídico do Internacional, o Rogério Gazen, ele disse ao UOL Sport que o Inter está acompanhando, que o departamento jurídico do Internacional está acompanhando tudo de perto e que vai fazer de tudo para cuidar das coisas de interesse do Internacional. Mas, por enquanto, o Inter não sinaliza de forma oficial que irá ingressar no STJD mais uma vez para tentar uma punição ao Vitor Ramos. Como esse caso ele já foi julgado pelo STJD e já foi arquivado lá no primeiro semestre, é muito difícil, né, Prieto, que o Internacional consiga provar ou consiga reverter essa situação e que ganhe pontos com a escalação irregular do Vitor Ramos, que participou de 19 partidas do Vitória nesse Campeonato Brasileiro. E aí o Vitória teria que perder pontos em todas as partidas. É realmente muito difícil, mas o Inter, como não descarta ingressar no STJD, alimenta a esperança do torcedor e também, por consequência, acaba alimentando o noticiário nacional neste momento. Prieto. Wagner, você nas suas informações, você disse para mim, olha, Prieto, é muito difícil que o STJD, eu não acho. Confesso a você que eu não acho nada difícil e nada impossível por parte do STJD, sobretudo nesta edição do Campeonato Brasileiro. Por tudo que nós já vimos e acompanhamos. Daquele clássico do Fla-Flu, depois daquele jogo do Palmeiras e Figueirense, agora pode acontecer se o Internacional acionar o STJD com relação a esse caso do zagueiro que esteve no Palmeiras, o Vitor Ramos, no ano passado, como você colocou. Não sei, vamos aguardar. Então, não tem nem prazo para sair essa decisão do Internacional, né, Wagner? Não. No bastidor, Prieto, até alguns dirigentes do Internacional que preferem não se manifestar, eles entendem que é uma situação muito difícil, até pelo fato de esse caso já ter sido julgado e o STJD ter arquivado e a Federação Baiana de Futebol ter entendido da mesma forma e que por isso não puniu o Vitória da Bahia. Que por sua vez apresentam um documento, pelo menos eu não sei se foi de forma proposital que vazou esse documento, mas já acompanhei nas redes sociais aí na tarde de hoje, é um documento assinado pelo Departamento de Registros da CBF que regulariza a situação do Vitor Ramos e que dá o aval, né, assina embaixo a utilização do jogador no Campeonato Baiano. E por isso que o Vitor Ramos está jogando também no Campeonato Brasileiro. Então, no bastidor, os dirigentes que comandam o departamento de futebol não acreditam. Agora,
Vamos lá, né, Prieto? O Inter tem 2 rodadas aí. Depende não apenas de si, depende do Vitória também para escapar da segunda divisão. E, em último caso, não dá para descartar que o Inter ingresse no STJD. Aí vai para o julgamento e aí a gente está acostumado a acompanhar como as coisas funcionam no tapetão, né? Vai se arrastar aí até o final do ano, quem sabe o início de 2017, se acontecer, Prieto. Tá certo. Wagner Martins, muito obrigado pelas informações. Ao vivo de Porto Alegre, falando então do Internacional e do STJD. Vamos colocar a classificação do Campeonato Brasileiro só para esclarecer ainda mais esta questão de possível interesse do Internacional em entrar no STJD, alegando aí uma irregularidade em um jogador do Vitória. Por quê? Na zona de baixo do Campeonato Brasileiro, vai pintar aí a classificação, o Internacional e o Vitória lutam para sair do sufoco. Nós temos ali América, Santa Cruz e Figueirense, você olhando aí de baixo para cima. Esses 3 já rebaixados. E um time, mais um, vai cair, né? Então, dependendo do que acontecer no STJD, se tirarem pontos, se o Internacional entrar e se tirarem pontos do Vitória, o Vitória, dependendo de quantos pontos seja tirado, o Internacional pode se livrar de um rebaixamento. De repente, até o Figueirense, depende daquilo que vai ser discutido, né, Ribeirão? Porque se realmente isso se comprovar e os pontos forem tirados do Vitória, não serão 3 ou 6 pontos, Sim. serão muitos pontos do decorrer do campeonato. Né? Eu acho que nesse momento é uma forma de alguém que está desesperado apelar, né, para algo que já foi julgado, inclusive, e se é para você reabrir um processo que está arquivado, você precisa da iniciativa de alguma parte do processo. E nesse caso, agora seria o Internacional o grande interessado em tudo isso, não é? E, na minha opinião, se as partes, né, envolvidas nessa questão se entenderam, o Palmeiras, o Monterrey e o Vitória, é porque eles seguiram alguma regra, e se essa regra não foi cumprida, né, naquele momento alguém já poderia ter se manifestado. Eu não vejo motivo hoje para tentar melar o campeonato por conta disso, né? Acho que as partes se entenderam e naquele momento, se tudo correu bem, se a CBF registrou o jogador, é porque entendia que estava tudo certo. Se a CBF entendeu, então que fiquem todos agora, né, na de cada um e segue o campeonato. O Internacional, infelizmente, nessa situação tão delicada, né? E bola para frente, só temos mais 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas tem muito mais ainda do Boa Tarde Fox. A gente vai para o intervalo, na volta vamos revelar o quiz para vocês, tá certo? Certo. É rapidinho o intervalo, pessoal. Até já.